Boa tarde. Queria compartilhar aí com você um testemunho sobre a minha vida. Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus. E queria meditar com você que está vendo esse vídeo em nome de Jesus. Como que eu aceitei Jesus? O que me levou a aceitar Jesus? Quando eu vim conhecer Jesus, o que na época eu fazia, como que eu estava vivendo, como que eu estava me comportando na sociedade, como que eu encontrei Jesus e se alguém me apresentou Jesus, como será? Será que eu nasci de um berço evangélico? E é isso que eu queria compartilhar com você. Bom, primeiro eu quero falar o meu nome, em nome de Jesus. Meu nome é Ezequiel de Freitas, eu tenho 42 anos. Faz 12 anos que eu me converti, que eu conheci Jesus. Quando eu aceitei Jesus eu tinha 30 anos na época. E tem muitas pessoas que falam assim, se você não aceitar Jesus pelo amor, você vai aceitar pela dor. Embora na época eu, vamos se dizer assim, quando eu aceitei Jesus, foi, vamos se dizer assim, pela dor mesmo. Foi pela dor, porque na finalidade eu vim de uma família evangélica, mas eu não era evangélico. Eu vim de uma família de evangélico. A minha avó, ela hoje não existe mais, já morreu, com 101 anos. A minha mãe, graças a Deus, ela é viva, tem 80 anos. A minha mãe, ela é evangélica. Mas a minha parentela, meus irmãos, nós somos em 11 irmãos, 3 já faleceram, já não existe mais, já foram recolhidos, vamos dizer assim. Eu tenho um irmão gêmeo que se chama Ezequias de Freitas. Na época, quando ele tinha 1 ano de idade, o meu pai, hoje ele não existe mais, já faleceu também. Com 50 anos, o meu pai faleceu por conta do vício. Ele era uma pessoa que tinha problema com álcool, com cigarro, e com 48 anos ele adquiriu câncer nos pulmões e veio a falecer com 50, mais ou menos, 51 por aí. O meu pai, na época, quando ele abandonou a minha mãe, ele já tinha uma outra mulher, já tinha uma outra relação, e com essa outra família, então ele deixou a minha mãe, na época quando eu e meu irmão tinha 1 ano de idade, eu e esse meu irmão gêmeos. Ele fez outra família e com essa outra mulher ele fez mais 7 filhos. Então ao todo nós somos 19 irmãos, sendo que da minha mãe com ele 3 já é falecido e um da parte do meu pai com a outra mulher também veio já a falecer. Então, como que eu aceitei Jesus? Bom, falando um pouquinho aí em nome de Jesus sobre mim, quando eu aceitei Jesus foi numa época bem conturbada da minha vida, uma época que eu estava com um vazio enorme no coração. Eu não tinha o Jesus, embora a minha mãe na época levava eu e meu irmão, quando a gente tinha 10 para 11 anos para a igreja, que ela é batizada na candragolar. A gente ia a gente ia não com a nossa vontade própria, a gente ia porque a gente era de menor e a gente tinha que acompanhar ela. E as normas da casa era aquela e a gente tinha que seguir. Então a minha mãe, ela sempre foi uma pessoa assim batalhadeira, ela sempre trabalhou, hoje ela é aposentada, graças a Deus. Ela sempre buscou a educar eu e os meus irmãos, ela sempre deu educação para nós, ela sempre se preocupou com nós todos para estudar, embora a gente na época não tinha a cabeça muito voltada para os estudos, a gente ia mais para incomodar do que para estudar. Então na época eu ali no colegial, ali na 5ª série, parei de estudar ali com 12 para 13 anos. Na época não tinha como hoje que tem menor aprendiz que começa a trabalhar. O Ministério do Trabalho hoje está em cima. Então hoje, se você ir trabalhar com 13 anos, é um crime. Você está cometendo um absurdo, é trabalho escravo. Mas na época eu comecei a trabalhar com 14 anos, com 13 para 14, para ajudar minha mãe e o meu irmão. Os outros também já trabalhavam, porque a minha mãe era sozinha. Então não tinha essa cobertura da lei que faz o homem pagar pensão na época. Então meu pai abandonou todos nós e a minha mãe teve que se virar. Os mais velhos já trabalhavam, ajudavam, e eu e meu irmão
comecemos também a trabalhar para ajudar e trazer o sustento para dentro da nossa casa. E assim foi a nossa vida antes de eu conhecer minha família, minha esposa. Então, o meu primeiro emprego foi com 14 anos. Eu comecei a trabalhar, exerci a função numa empresa que hoje nem existe, que a empresa se chamava Móveis Ebenezer, era uma madeireira. Ali foi meu primeiro emprego, minha primeira experiência. E dali para cá só alavanquei e só me desempenhei e me qualifiquei, vamos dizer assim. E hoje, graças a Deus, eu continuo trabalhando com saúde, com sonhos alcançados, com objetivos e com Deus hoje no meu coração, que isso que é o mais importante sobre esse testemunho de vida. Bom, com 14 anos então eu comecei a trabalhar. E na época eu saí do colégio para ajudar a minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou ter que sair da escola para ajudar a senhora, porque não dá, a senhora está trabalhando sozinha, os irmãos, os que não estão com a cabeça voltada para ajudar, estão com a cabeça mais no vício, porque veio vamos dizer assim, veio uma maldição pela parte do meu pai, hereditária, então que abrangiu o meu irmão, que hoje um deles, tão cedo desses três, não está mais aqui, por problema do álcool. Ele faleceu com 38 anos, com um câncer no esôfago, também com problema de álcool e com cigarro. Depois eu perdi com quase 42 anos, 43 anos, um outro irmão meu, completamente de um ano para o outro, foi atropelado também, mas estava alcoolizado, estava com problema grave também com álcool, foi atropelado e acabou sendo atingido por um carro na época e veio também a falecer. Todos os meus irmãos, todos eles, a minha mãe sempre ensinou o certo. Sempre, a minha mãe nunca teve problema com vício, nunca teve problema com álcool, ela sempre ensinou todos os filhos dela a andar no caminho. Mas a palavra diz que a gente tem o livre-arbítrio. A gente escolhe o que é bom pra gente e o que é ruim. E infelizmente os meus irmãos hoje, que não estão mais aqui, escolheram a coisa ruim. A gente sente saudade deles, porque era para eles estar aqui hoje conosco, mas infelizmente não estão mais. Uma irmã minha veio a falecer, nova também essa irmã minha. Ela perdeu a vida dela atropelada. Eu e meu irmão gêmeos nem eram nascidos. A minha mãe conta essa história, que ela foi atropelada na época. E então, com esse testemunho em relação aos filhos da minha mãe, dos meus irmãos, 3 falecidos, 2 com problema de álcool, uma deu um AVC nela. Essa não tinha nada a ver com problema de bebida. Ela perdeu a vida dela também muito jovem, ela tinha 43 anos na época, morreu grávida com 9 meses. Foi uma perda também muito grande para minha mãe, um baque para a família. E a nossa vida, ela foi uma vida assim de lutas, muitas lutas mesmo. Contando assim, olha, daria para escrever um livro, mas eu estou dando testemunho. Eu falei 3 irmãos que a gente perdeu. Na finalidade a gente perdeu 4 irmãos, com essa minha irmã aí com essa idade aí, e a outra na mocidade. Então 2 mulheres e 2 homens. E para a parte do meu pai, eu perdi também um outro irmão, já na idade, já que eu estou hoje, foi o ano anterior. Ele morreu também com câncer no esôfago, esse meu irmão. Eu acredito que a perda dele também foi relacionada porque do cigarro que ele fumava. Então por isso que eu quero compartilhar isso com você um pouquinho sobre a minha vida. Bom, então com 14 anos, quando eu comecei a trabalhar, eu fazia uma pergunta para mim mesmo, olhava às vezes para o céu e perguntava, um vazio enorme no meu coração. Era uma pessoa que era muito baladeira, eu ia para festa, eu gostava de fazer, vamos dizer assim, pernoitar nos lugares, amanhecer. E não tinha regras, não tinha normas, não tinha princípios. Embora eu vim de uma família da minha mãe que tinha princípios, ética e vivia nos estatutos, mas eu não vivia dentro dos estatutos. Achava que eu era o dono do meu nariz, vamos dizer assim. E levei muitas cabeçadas, levei muitos tombos, mas graças a Deus que Deus sempre cuidou de nós.
sempre cuidou de cada um e sempre cuidou de mim. Então, quando eu aceitei Jesus, foi, vamos dizer assim, numa época pela dor. Eu perguntava na época, antes de conhecer minha esposa, será que eu vou ter uma família? Será que eu vou ter filhos? Qual que é o meu futuro, meu Jesus? Eu perguntava para mim mesmo, será que eu vou um dia conhecer alguém, uma mulher? Será que eu vou me casar? Porque eu não tinha os sonhos. Eu era um menino que trabalhava e morava com a mãe e não tinha os sonhos. Eu tinha era objetivo. Eu não tinha princípios, vamos dizer assim, e objetivo para alcançar. Eu morava com a mãe e não tinha o potencial, vamos dizer assim, para ter vamos dizer assim, um combustível para me continuar a andar com aquele vapor, vamos dizer assim, para correr atrás das coisas e alcançar meus ideais. Então, na época, com 14 para 15 anos, então tio já 15 anos, eu ia fazer 16, na época, no dia 30 de dezembro, eu ia fazer 16 anos. Eu conheci a minha esposa em novembro de 96, o dia 10 de novembro de 96, eu ia fazer, faltava um mês para me fazer 16 anos. A minha esposa já tinha 15 anos feito, porque ela fez no dia 28 de julho de 96, ela fez 15 anos, e eu fazia 16, então eu sou 6 meses mais ou menos mais velho que a minha esposa. Começamos a namorar, eu e ela, 3 anos namoramos. Numa época a gente viajou com os parentes dela lá para Lages, teve um show lá do Daniel lá, e a cultura deles lá é festa do peão tal, e todo ano tem isso, eles levam um artista lá, enfim, a gente se deslocou de Caxias para lá, por esses parentes da minha esposa, com meu sogro. E lá a minha esposa já saiu daqui, ela estava fazendo tratamento com antibiótico, e a gente já namorando, já 3 anos e tal. A gente manteve relação lá, tudo, e lá em Lages para Caxias, quando a gente voltou, a minha esposa já voltou já grávida da minha primogênita, que hoje tem 23 anos, que se chama Ellen. Então foi vamos dizer assim, uma luta grande, muito grande mesmo, porque eu não tinha experiência de vida, eu não tinha profissão, a minha esposa na época só estudava também, eu não estudava, eu saí da escola, não tinha perspectiva de vida, vamos dizer assim, a minha esposa grávida. Na época fui morar com a mãe, não deu certo, porque a mãe puxava mais pro meu lado e menos pro lado da minha esposa. Minha esposa voltou para morar com os pais dela, eu vim morar um período também, mesma coisa. E de lá até ali os 19 para 20 foi muita turbulência, vamos dizer assim, muita luta. Então, na época, a minha sogra, uma mulher também muito abençoada por Deus, ela nos ajudou muito em relação à minha vida, em relação a ser pai, porque ela já tinha os filhos dela, tudo, meu sogro também. E depois nasceu a minha menina, a minha sogra também deu um grande apoio em relação para ajudar a cuidar, tal, a minha mãe também. E de lá para cá eu fui, vamos dizer assim, sendo moldado e sendo trabalhado e lapidado para ter, vamos dizer assim, mais maturidade, eu e a minha esposa. Só que eu tive um vício na minha vida que não era álcool. Eu tive um problema que veio do meu pai, que era hereditário, que era traição. Eu sempre tive uma mulher muito abençoada por Deus, uma mulher maravilhosa que eu amo demais, que eu olhava ela como uma grande mulher, mas eu tive esse defeito, esse problema que eu peguei do meu pai. Eu não sabia o porquê eu fazia aquilo. Eu fazia coisa errada e depois me arrependia. E eu ficava me perguntando, por que eu faço isso? Se eu tenho uma mulher boa, se eu tenho uma mulher maravilhosa, isso aí não é certo, mas eu fazia. Eu fazia, era um vício, era um problema. Tem gente que tem vício com bebida, tem gente que tem vício com cigarro, tem gente que tem vício com... tem vários exemplos aí que eu posso citar, e eu tinha o vício com mulher. Então, na época, meus amados, quando eu aceitei Jesus, para não prolongar o meu testemunho, eu ia abandonar minha família, a minha esposa,
A minha filha na época tinha 9 para 10 anos, na época mais ou menos. Eu ia abandonar minha família para viver com uma outra pessoa. A minha esposa, ela trabalhava num ambiente do trabalho dela, na época era no Banco de Sangue da Garibaldi. E lá minha esposa conheceu uma amiga dela que falou do amor de Jesus. Então você vê, eu vim de uma família evangélica, mas não tinha o Jesus. E a minha esposa foi o que edificou a nossa casa. Ela foi a que aceitou Jesus primeiro e apresentou Jesus para mim. E a insistência dela foi o que salvou o nosso casamento, foi o que mudou a minha vida e foi a oração também da minha mãe, a oração dela, a oração dessa amiga dela, que hoje eu sou um novo homem, hoje eu sou uma nova criatura. Então na época, quando eu aceitei Jesus, eu tinha 30 anos, a minha esposa ela me convidou para ir num culto na Canderugular. Na época o pastor que congregava lá, um grande amigo meu, um grande parceiro da fé, o pastor Jairo, e junto com a esposa dele, a pastora Kátia, a minha esposa fazia já 2 cultos que ela tinha ido, ela me convidava e me insistia, eu falei, eu não quero, porque a gente quando está errado no mundo, a gente tem o inimigo deixa a gente cego, deixa a gente doente e deixa a gente tapado, vamos dizer assim, porque a gente está errado e a gente tem o lema de dizer assim, vamos dizer, eu conheço Deus, eu conheço Jesus, mas meus amados, conhecer Jesus é tu andar com eles. É igual o convertido. Convertido é andar com Jesus e não convencido. O convencido é aquele que fala, eu tenho Jesus. Eu vou no culto quando eu quero o convencido. Amanhã eu vou, amanhã eu leio a Bíblia. Esse é o convencido. Agora o convertido é aquele que se converteu de coração. Ele ama Jesus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento e com toda a sua alma, como diz a palavra, e semelhantemente o seu próximo. Então eu era assim, eu falava que conhecia o Jesus, que a minha mãe era evangélica, sempre falou de Jesus para nós, mas eu não andava de mão dada com Jesus, eu não tinha a identidade chamado Cristo sobre mim, o selo da promessa, que é o Espírito Santo, nosso Consolador. Então eu aceitei Jesus com 30 anos. Na época, 2 cultos, no terceiro a minha esposa me levou, insistiu, eu fui, e lá Deus usou o pastor. Deus falou tudo o que estava acontecendo na minha vida, através da boca desse profeta. A minha esposa nunca tinha falado nada para esse pastor, a única que sabia era a amiga dela, o que estava acontecendo. O pastor, no dia que eu fui, ele falou meu nome, ele falou como que eu estava vivendo, ele falou que eu ia largar da família, que não era para me fazer aquilo, que Deus tinha uma promessa na minha vida e que eu ia buscar e alcançar através da minha entrega. Ele ia me entregar a chave da promessa e o selo. E ele escreveu meu nome da minha família no livro da vida. E a partir daquele dia eu fui lá na frente no púlpito, a igreja estava cheia, desafiei Jesus, desafiei Deus, falei, na época eu não tinha muito conhecimento, muito discernimento, e falei, se você existe, meu Deus, traga o amor que eu sentia pela minha esposa quando ela era jovem, na mocidade, e que eu possa ter olhos só para você e para ela, e que eu possa constituir uma família e ser feliz. E de lá para cá Deus só alavancou a minha vida. Hoje faz 14 anos que eu sou convertido, eu vivo muito bem com a minha esposa, eu amo ela é a mulher da minha vida, ela é a minha rainha. Eu tenho muito prazer de falar isso, que ela é a mãe dos meus filhos, e eu tenho o amor imenso, e sempre digo para ela que quando a gente partir, a gente vai partir para a eternidade junto, de mão dada, velhinhos, eu amando ela, eu chamando ela de minha véia, ela de meu velho, e dizendo que ela é a melhor escolha, que Deus ele escreveu a nossa história e hoje nós somos felizes. Hoje eu tenho um filho também com ela, o Eric de 16 anos, junto à minha primogênita, a primeira, e depois veio o Eric de 16 anos. Sou muito feliz, eu amo a minha família,
Eu sempre falo, a minha família é tudo para mim. E hoje eu tenho o prazer de compartilhar esse testemunho com você, você que está vendo esse vídeo, você que está passando por algum problema na família, por casamento, você mulher, você homem, você mulher que seja você que seja, vamos dizer assim, se o homem não for o cabeça, a palavra de Deus diz que a mulher ela tem que edificar o seu lar. Então você, mulher, se você está passando por algum problema, não desista do seu marido, não desista da sua família, porque Deus, Ele que constituiu a família. Não desista você, homem, da sua mulher, dos seus filhos, lute por eles, busque a Deus, que Ele vai escrever uma história, Ele é o autor da vida. Deus ele não se agrada de ver casamentos destruídos, Ele não gosta disso. Porque a palavra de Deus diz que a pessoa que Deus coloca na nossa vida está escrito no livro. Então, se você está passando por alguma luta no casamento, lute pela tua família. Se Jesus estivesse hoje aqui, o mandamento dele ia ser assim: lute pela sua família. Não desista da sua família. Você, homem, lute pela sua família. Você, mulher, lute pela sua família. Não desiste. Esse é seu mandamento. Então que você possa ter uma ótima reflexão sobre o meu testemunho de vida e que a paz do nosso Senhor esteja com você em nome de Jesus. Fique com Deus.